Quarta-feira, 17 de junho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E entrega todos os dias, então já dá aquele like, favorita no seu player de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã bem cedinho. Hoje eu vou falar da estreia de João Fonseca no ATP 500 de Halle, terminou com derrota. Vou falar sobre o que faltou para ele, o que eu acho que faltou para ele nessa partida contra o Yannick Hanfmann. Vou falar também dos wildcards que o Wimbledon anunciou e também dos que o Wimbledon não anunciou. Comentar os resultados dos brasileiros no dia e responder as perguntas dos apoiadores. Já lembrando que os apoiadores são pessoas que contribuem financeiramente para o meu trabalho, para o meu jornalismo e em troca recebem conteúdo exclusivo. Material em áudio, vídeo, texto, áudios de tenistas que eu encaminho, entrevistas em primeira mão, publico sempre para os apoiadores primeiro, sem edição, eles têm acesso às vezes um mês antes de eu publicar, informações importantes em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam, essa do João Fonseca eles receberam em áudio 10 minutos depois que a partida terminou. Tem o nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, onde eu distribuo esse conteúdo lá. Tem também nosso circuito de palpitões, alguns eventos presenciais em São Paulo, vai ter o Saque Volley Open agora no fim de julho, preparativos rolando. Então, quem quiser saber mais detalhes, entra na página do Apoia-se, apoia.se/saque e voleio, ou me manda mensagem, pode ser no Instagram, pode ser no meu e-mail, que é ac@cossenza.org, pode ser em alguma outra rede, pode ser sinal de fumaça, que se eu estiver vendo eu respondo também. Mas quem tiver dúvida, entre em contato comigo, eu explico como é que funciona, os valores, tudo, mas está tudo detalhadinho na página do Apoia-se também, vocês podem dar uma olhada lá. E óbvio que esses apoiadores são os que mandam as perguntas que eu leio e respondo aqui no Café com Cossenza todos os dias. Mas vamos lá, vamos falar de João Fonseca, atual número 25 do mundo, perdeu do Yannick Hanfmann, 34 anos, 59 do mundo, 6-2, 6-2. Foi uma atuação ruim do João, acho que dá para resumir assim, né? Não vou ficar jogando poeira para baixo do tapete aqui. Jogou mal, a gente fala, não tem problema nenhum, e também não é nenhum absurdo ele ter partidas ruins durante uma temporada. Todo mundo tem jogo ruim, o João teve. Não é o fim do mundo, né? É o começo da temporada de grama, foi o primeiro jogo de simples, ele tinha feito 2 partidas de duplas, ganhou uma, perdeu a outra, e estreia nas simples com uma derrota em que ele jogou mal. Ele começa a partida mal, dando pontos de graça, é quebrado logo no começo, e jogo na grama, você sai uma quebra atrás, é um problema. É mais difícil quebrar saque do adversário, você tem menos margem ali para dar um game de graça, como aconteceu, e o João deu 2 games, o primeiro mais, o segundo menos de graça. O Hanfmann tem seus méritos também, mas já vou chegar nisso. E quando é um tenista como o João, que não tem uma devolução espetacular, fica mais difícil ainda de quebrar, devolver essa quebra, de voltar no placar. E acho que esse jogo na grama deixou óbvio também onde o João tem que ficar ligado para minimizar os pontos, né, fracos, entre aspas, do tênis dele. O que ele tem que esconder, entre aspas, na grama dos adversários. Mas, além desses games ruins do começo, que custaram caro, porque o Hanfmann já abriu 4-0 e teve até 4 breakpoints, se eu não me engano, para fazer 5-0. Mas o João consegue salvar, termina 6-2 o primeiro set. Mas além desse começo ruim, que teve seu preço, o João fez pouco com as devoluções, não conseguiu pressionar o saque do Hanfmann em momento nenhum. Hanfmann sacou bem, mas o João podia ter feito mais nas devoluções também. E de modo geral, o João foi pouco agressivo. Talvez por conta dos erros no começo. E aí cria um efeito bola de neve, porque se você dá... Se foi o caso, não vi o que o João falou depois da partida, mas se é o caso, você começa, né, errando, dando pontos de graça, perde o saque, perde a confiança para agredir, resolve jogar pontos mais longos de uma forma mais conservadora, na grama isso é arriscado. Porque você troca 2, 3 bolas e toma um tiro de um adversário, você já passa a jogar na defensiva. E na grama é mais difícil você sair da defesa para o ataque, porque você tem menos tempo de reação, a bola, né, perde menos velocidade depois do contato com a grama, a bola não sobe tanto, é mais difícil defender. E aí tem outro ponto de atenção que acho que é bem conhecido. O João não é um tenista tão veloz em deslocamento lateral, ele não arranca tão rápido quanto outros tenistas, né? Não vou nem comparar com Alcaraz e Sinner, que são velozes, mas Alcaraz principalmente,
mas o Roda, por exemplo, é um tenista que se mexe melhor que o João, chega em mais bolas, mais inteiro. O João ainda não é tão bom nisso, tem espaço para melhorar. Mas na grama, isso é um problema. Se o João não consegue ser agressivo e começa a precisar jogar na defesa, como ele não é tão rápido, como ele não se mexe tão bem quanto poderia, aí fica mais difícil de sair da defesa para o ataque, aí você tem um efeito bola de neve, porque se ele começa errando, e aí passa a jogar conservador por causa desses erros, e passa a dar mais margem para os adversários atacarem ele primeiro, e aí fica difícil, né? Porque você fez pouco com a devolução, você atacou pouco, cometeu mais erros do que deveria, e não consegue se defender tão bem, vai ganhar muito jogo na grama sim. Né? Vamos esperar que tenha sido um dia ruim do João e que ele faça os ajustes, né? Mas acima de qualquer outra coisa, eu acho que é um jogo que serve de alerta, né? Porque, não dá para começar mal, não tem margem na grama para dar game de graça, a devolução do João, repito, não é a melhor do mundo, então se jogar uma quebra atrás é difícil. Eu falava no café alguns dias atrás que achava que o João tinha potencial para ir bem na grama, mas alertava para essa questão da devolução, que ele precisava fazer mais. Eu até imaginei, não sei se foi no café que eu comentei ou se eu comentei com algum amigo, falei, acho que a gente de repente vai ter vários jogos do João com tie-break, porque ele estava sacando bem, e estava sacando melhor do que sacou hoje, ontem, né, contra o Hanfmann, ele sacou ali na casa de 60% de primeiro serviço, mas ganhou muito poucos pontos com esse primeiro saque, o que preocupa. Mas como o João vinha sacando bem, a devolução dele não é elite, eu imaginei, podemos ter mais tie-breaks, né, ou tie-breaks mais frequentes. Nem foi o caso nessa partida. Mas eu acho que essa partida contra o Hanfmann já liga esse alerta do tipo, olha só, tem que entrar o jogo ligado, tem que entrar no jogo calibrado, afiado, para não sair correndo atrás. E, né, como a devolução dele não é a melhor do mundo, isso passa a ser um problema maior ainda. E outro ponto de atenção, não dá para ser conservador na grama, ou não do jeito que o João jogou contra o Hanfmann. E olha, o Hanfmann não é o cara mais agressivo do mundo, né? Não é o cara que kamikaze, que vai dar um monte de tiro ali. Só que ele estava recebendo bolas do João que eram atacáveis, ou pelo menos bolas que ele conseguia distribuir, ser um pouco mais agressivo, sem correr riscos demais, e botar o João em movimento. E o João, na movimentação, acho que ele, né, tem essa dificuldade ainda. Então o João não estava conseguindo sair da defesa para o ataque do jeito que ele precisava. E quando o João se defende mais do que ataca, tem algo errado, né? O João é um cara que precisa jogar atacando, precisa ditar os pontos, é o natural dele. Na grama não dá para jogar no saibro como ele fez em Roland Garros, de devolver o saque lá do fundo com bola alta para anular o saque do adversário e começar um rally neutro. Na grama, primeiro, que já é mais difícil você devolver lá do fundão. Segundo, se você começar um ponto no neutro, dando a bola para o adversário, se ele te ataca na primeira bola, você já está na defesa de novo. Né? Não é que nem no saibro que você consegue uma bola funda com spin e empurra o adversário para trás, ele vai correr um risco grande para te atacar. Na grama, se ficar um pouquinho mais agressivo, não precisa nem correr um risco tão grande, e conseguir te colocar na defesa, já tem ali um problema, né, de ter que inverter esse ponto, e é mais difícil fazer isso na grama do que no saibro. E o outro ponto, repito, o João tem que fazer mais com as devoluções. Não dá para jogar no fundão, não dá para colocar a bola em jogo, tem que pressionar o sacador mais do que ele fez contra o Hanfmann. Talvez isso signifique errar mais devoluções, dar mais pontos no saque do cara, mas entre errar a devolução, colocando alguma pressão para o adversário, e bloquear uma devolução de forehand, botando a bola no meio da quadra, como ele fez algumas vezes, aí deixando o cara atacar na primeira bola, acho que não faz muita diferença, né? Não sei se essa conta fecha. Acho que o João precisa ser mais agressivo, nem que seja para mandar recado. Olha, eu posso errar 2 devoluções aqui, mas se eu entrar num game que eu acertar 2 devoluções, você tá ferrado. Então, isso pressiona, isso passa a mensagem para o sacador, que talvez passe a forçar menos o primeiro saque, para não precisar jogar com o segundo. Tudo isso entra nessa equação aí, jogar com a cabeça do adversário também. O João não pode só ficar colocando devolução na quadra, como ele fez em Roland Garros, ou como ele fez nesse jogo contra o Hanfmann, mas que ele fez muito pouco nas devoluções. Na dupla ele foi um pouco mais agressivo, mas a dupla natural, não dá para realmente bloquear.
E a dupla acho que tem uma vantagem bem entre aspas, assim, mental, que você tem um alvo. Você é forçado a fazer alguma coisa com a devolução. Então você tem que botar a bola no seu alvo. Pode ser uma paralela, pode ser uma cruzada, dependendo de onde está o cara da rede, ou de onde você acha que o cara da rede vai estar. Então você é forçado a fazer aquilo. Nas simples, você não tem essa pressão toda. E tem gente que, né, quando vai devolver nas simples, por não precisar fazer uma passada ou uma bola mais agressiva, dá uma relaxada. Não, vou botar essa bola em jogo, vou começar o ponto aqui, não vou correr o risco de dar um ponto de graça pro cara. Isso acho que funciona muito melhor no saibro e na quadradura do que na grama. Então, não é o fim do mundo, é uma derrota numa primeira rodada de rally, o primeiro torneio dele na grama essa temporada. A ideia é realmente fazer uma preparação, então tinha rally e tem Eastbourne semana que vem. É Eastbourne, né? Ou é Nottingham? Agora eu começo a confundir todos esses torneios de grama aqui. A cabeça já tá pirando. Eastbourne, Nottingham, tudo. Deixa eu olhar aqui o TikTok Tênis. Eu adoro esse site. É um site que tem os calendários dos tenistas aqui. O João joga Eastbourne, né? Eu tava certo no fim das contas, né? Mas é sempre bom tirar dúvida para não passar a informação errada. Tem Eastbourne semana que vem, mais uma chance, e ele ainda está vivo nas duplas em rally, porque ele perdeu na última rodada do quali, ele e o Altmaier, mas teve a desistência da dupla do Kyrgios. Eles voltaram para a quadra nessa terça-feira e derrotaram o Learner Team e o Ethan Quinn por 6-2 e 7-6. Então eles estão nas quartas de final, vão pegar o Doumbia e o Polmans. As quartas, aliás, também tem Melo e Zverev, e vão pegar Cobolli e Shelton. Esse jogo não é hoje, quarta-feira, provavelmente amanhã para frente, mas enfim, o João ainda tem jogos em rally para fazer, pelo menos mais um, para continuar essa ambientação na grama, para fazer os ajustes que precisar, para treinar a devolução, que na dupla é importante. Agora, tem que treinar e tem que botar isso na prática. Eu acho que tem que ser mais agressivo nas simples, nas devoluções, do que ele foi contra o Hanfmann. Espero que a equipe dele concorde ou esteja pensando parecido. Ou espero que eu esteja muito errado também e que o João ganhe jogo jogando de outro jeito. Mas tem que falar o que eu acho, e o que eu acho é isso. Outra notícia importante do dia ontem foi o anúncio dos wildcards de Wimbledon. Interessante porque, olha só, eles deram os wildcards para Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, isso nas simples, masculinas, né? Tem os britânicos, o Fernley, o Ferry, o Pennington Jones, o Toby Samuel, e anunciaram 6 dos 8. Tem mais 2 aí para serem anunciados. Sem data, tá? Falando que vão anunciar no devido momento. Não falaram quando. E no feminino, nas simples, deram wildcard para Rivalinska, vice-campeã de Roland Garros, e para todas as outras britânicas. A Dart, a Dudney, a Klugman, a Stojsavljevic, a Katie Swan e a Mimi Xu. E tem um wildcard feminino para as simples que ainda vai ser anunciado. E aí vamos continuar especulando e imaginando se esse lugar vai ser a Serena Williams. Porque ela recebeu o wildcard para a chave de duplas junto com a Venus. A Venus que não está nas simples, tá? A Venus recebeu o wildcard para o US Open ano passado, para o Australian Open esse ano, mas não recebeu para o Wimbledon. Em Wimbledon, ela não joga desde 2023, quando ela recebeu um wildcard, inclusive. Mas não está nessa chave de simples e está nas duplas junto com a Serena. Tá? É a única dupla não britânica convidada. São 7 duplas convidadas. E tem aí as americanas, campeãs do torneio. É uma dupla que, né, dispensa comentários. E vai ser legal de ver, eu acho. Tá? Então, 2 homens ainda vão ser anunciados e uma mulher. Fica essa expectativa aí para ver se vai ser a Serena ou não. E a volta da Serena não está indo de acordo com o esperado, eu acho. Eu acho não, né? Tenho certeza, porque semana passada, em Queens, ela e a Victoria Mboko venceram a estreia, e era uma estreia dura, contra quem era? A Routliff, e esqueci quem foi a americana que jogou com ela agora.
Mas elas ganharam, e ganharam jogando bem, a Mboku sendo o nome principal ali do time, jogando os pontos decisivos, mas a Serena muito bem na maior parte do jogo. Só que a Mboku sofreu uma lesão, né, jogando simples, inclusive não vai jogar o Wimbledon, tá fora da temporada de grama, e a Serena não conseguiu terminar o torneio. E ela voltou nessa terça-feira em Berlim, jogando com a Karolina Muchova, e elas perderam da Routliffe e da Olmos, 6-4 e 6-4. Dessa vez a Routliffe jogou muito bem, ela tinha jogado bem mal, dado muitos pontos de graça na partida de Queens, mas teve bem sólida. A Olmos também jogou no nível bom, inclusive a Muchova jogou muito bem, alguns pontos ali na rede, ganhou uns pontos bem bonitos. A Muchova também devolvendo os saques nos pontos decisivos, não era a Serena. Serena está bem como coadjuvante de luxo nessas duplas. Acho que está fazendo correto, inclusive. Mas saíram derrotadas. Então, essa decisão desse wildcard aí de simples, se era para vir depois de Berlim, vai ter que esperar um pouquinho mais, porque a Serena só fez essa partida, não vai fazer outra. E vamos ver o que vai acontecer agora, né? Mas o Wimbledon não tem data para anunciar os outros wildcards. Resultados dos brasileiros no dia. Eu já falei do João Fonseca nas simples, já falei dele na dupla, né? Ele e o Altmaier ganharam do time do Queen. E teve em Halle também Orlandinho e Rafael Matos. Eles perderam do Arribagé e do Olivetti 6-0 e 6-4. Então seguem só Fonseca e Altmaier, e Melo e Zverev são as duplas com brasileiros em Halle. O que tem hoje, quarta-feira? A coisa tá boa em Berlim, no WTA, porque tem a volta da Sabalenka, depois daquele meltdown lá, daquele, né, jogo dela se desintegrar, o jogo é a cabeça se desintegrar em Roland Garros, pega a Alexandrova. Tem um Paula Badosa contra Coco Gauff também em Berlim, jogo interessantíssimo. Tem também Vekic contra Yala, que eu acho muito legal, e tem um Pegula contra Siniakova. Ótimo, né? O torneio tá ótimo de modo geral. E nas duplas, tem a Ingrid Martins, que está jogando com a Isabelle Haverlag. Elas vão pegar a Gleason e a Aikeri, também em Berlim. Tá bem interessante a coisa lá em Berlim nessa quarta-feira, né? O torneio, de modo geral, o torneio é um torneio bom, é um torneio forte, né? Nas chaves masculinas, em Halle, tem um Bergs contra o Fritz, tem um Shelton contra o Sonego, o Learner Team pega o Ageliassim, que é meu jogo preferido, e tem um Atmani contra Medvedev, que pode ser bem interessante. Enquanto isso, em Queens, tem Mute contra Fokina, não faço a mínima ideia do que pode sair desse jogo aí. Tem Deminaur contra Shapovalov, que é interessante também. Tem Brooksby contra Francisco Cerúndolo, é legal de ver. E o busão da massa, Ignacio Bussi, pega o Brandon Nakashima. Eu quero ver o Bussi jogando na grama, eu nunca vi. Vamos ver o que sai daí. Tá? Em Berlim já falei, e Nottingham, que é outro feminino, é uma chave mais fraca, mas tem um jogo interessante da Navarro contra a Starodubtseva. É basicamente isso. Vamos agora para as perguntas dos apoiadores. Temos 3 perguntas hoje. Hoje não tem cafezinho de boteco, tá? Já me mandaram aqui o Rui Mendes. Rui Mendes mandou uma sugestão para falar de 5 bad boys e 5 bad girls do tênis que eu gosto. Eu tenho que pensar mais para fazer uma lista dessa, porque tem muito bad boy que eu não gosto. Eu ando chato pra caramba. Tô ficando velho, né? Eu sou chato já por natureza. Mas eu tenho que pensar com calma, porque tem umas meninas que eu gosto, tem umas que eu não gosto, tem uns rapazes que eu gosto, outros que eu não gosto, então tem que pensar com calma, até para poder argumentar e explicar por que eu não gosto e o que eu não gosto. Então, mas eu guardei essa ideia para resgatar o cafezinho em outro momento. Mas as perguntas dos apoiadores hoje são as seguintes. O Lucas Parra. Sobre a temporada de grama, tenistas como Djokovic e Sinner, grandes favoritos ao título, não fazem torneios preparatórios. Ok, são 2 lendas e campeões de Wimbledon, mas a falta de ritmo num piso traiçoeiro não deveria ser um problema? Em contrapartida, tem sentido João Fonseca ter tido pouco tempo de descanso pós Roland Garros para voltar em Halle? Boas perguntas, Lucas. A questão, acho que você meio que já responde a parte do Djokovic e do Sinner. Eles são exceções. E
por serem exceções, eles têm uma certa margem de segurança para as primeiras rodadas, porque eles estão muito acima do resto. Então você pode entrar num slump sem ritmo e ganhar, e sabe, quase com certeza absoluta que você vai ganhar as 2 primeiras rodadas. Tem que dar muito azar de pegar um adversário muito inspirado para tirar o Djokovic ou o Sinner na primeira rodada de Wimbledon ou na segunda. Né? Agora, também não é que eles vão chegar completamente sem pegar na raquete, sem treinar. Normalmente os caras chegam em Wimbledon pelo menos uma semana antes, jogam set de treino, jogam aquelas exibições que tem seu valor. Né? Tem sempre umas exibições rolando em Londres ou né, torneio em clubes vizinhos ali. Então não é que eles chegam totalmente zerados. Não é a mesma coisa do que ritmo de competição, se eles jogassem Queens ou Halle, diferente. Mas é a preparação que parece ser suficiente para esses caras ganharem 1, 2 rodadas e chegarem na terceira mais afiados. Né? Porque terceira rodada aí a gente já está falando de quinta-feira ou sexta-feira. Né? O torneio começa segunda, joga segunda, quarta, sexta. Então você já tem ali outra semana. Então são pelo menos 2 semanas de treino. Acho que isso explica a postura. E também tem que ver outra coisa. Com a sequência de torneios que o Sinner fez no Saibro, talvez ele precise desse tempo sem jogar. A questão do Djokovic é um pouco diferente. O Djokovic está num momento em que o corpo dele, de 39 anos, é mais frágil, não resiste a tanta coisa. Então, qualquer coisa que ele jogue gera um risco de lesão. É de duro falar assim, mas a verdade é essa. Né? Eu até brinquei essa semana que vi o Djokovic dando a bandeirada lá na Fórmula 1 e a primeira coisa que me veio à cabeça foi, putz, não vai lesionar esse ombro girando a bandeira, pelo amor de Deus. Mas é o que é meio instintivo pensar essas coisas. Né? Então acho que isso explica por que eles podem tratar esse período de preparação diferentemente, né, em comparação ao resto do top 10, por exemplo. Agora, o João Fonseca talvez precise de mais tempo na grama, e talvez essa derrota pro Hanfmann mostre um pouco disso. Se ele vai e joga só Eastbourne e perde na primeira rodada, para ele é pouco. Né? Pro Djokovic, pro Sinner, que já jogaram, já ganharam, sabem, né, conhecem a grama um pouco melhor, é diferente. Pro João, tá na terceira temporada dele jogando grama. Talvez ele precise de mais tempo. Né? Acho que esse jogo contra o Hanfmann ilustra um pouco disso, que não daria para ele chegar cru. Então esse pouco tempo talvez seja necessário. Né? E pouco tempo é o que tem, é o que todo mundo tem, na verdade. Né? Todo mundo que está jogando essa semana teve esse tempo que o João teve, ou um pouco menos até, né? Porque teve torneio de grama semana passada. Mas óbvio, aí tem que ver quando essas pessoas perderam em Roland Garros. O João chegou nas quartas, então chegou na segunda semana. Então a comparação tem que ser feita olhando caso a caso. Mas o João, nessa temporada, por exemplo, ele não está sobrecarregado de partidas, como esteve ano passado, que ele precisou pular os torneios ali antes de Roland Garros, porque o que ele jogou de janeiro até o fim de março foi um absurdo. Então ele precisava daquele tempo. Esse ano ele não jogou tanto e fez uma temporada de Saibro mais longa. Então tudo é caso a caso, não tem pacote fechado e vai repetir todos os anos. Vai depender do que está acontecendo e de como o corpo está reagindo. Mas acho que faz sentido ele voltar em Halle e não só em Eastbourne. Acho que era isso que você queria dizer, né? De repente ele ficava uma semana mais de folga e voltar só em Eastbourne uma semana antes de Wimbledon. Eu acho que do jeito que eles fizeram foi bem feito, inclusive a questão de entrar e jogar dupla. Porque principalmente agora que ele perde do Hanfmann na primeira rodada, é mais importante ainda. Ele ter mais uns jogos para calibrar a devolução, ajustar coisas, para chegar em Eastbourne melhor. A pergunta do André Cato. Gostaria de saber a sua opinião sobre a dupla da Serena e da Venus. Você acha que é uma prévia para a aposentadoria de uma ou de ambas? Você acha que tem chance disso acontecer em Wimbledon ou faria mais sentido ser no US Open? Cara, tudo envolvendo as Williams tem um mistério enorme, né? Eu falei aqui outro dia, eu acho até que elas exageram na dose quando ficam escondendo o jogo. Então, assim, para mim, como... sei lá, se eu fosse americano, eu diria que faz muito mais sentido essa despedida ser no US Open. Olhando como fã de tênis, pelo peso das duas, nossa, o Wimbledon também faria todo sentido do mundo. Não sei se vai ser despedida. Você provavelmente vai lembrar que em algum café, ou alguns cafés, eu disse, toda vez que eu falei sobre essa volta da Serena, se ia rolar, se não ia rolar,
que pra mim faria sentido a Serena voltar pra jogar dupla na despedida da irmã. Mas como ela voltou ali jogando Queens, agora Berlim, eu comecei a achar que, bom, tá tentando esquentar, pegar ritmo pra voltar a jogar simples. Então, mas já não sei mais nada. Esse wildcard nas simples não veio ainda, pode ser que venha. Então, tá tudo no ar, sabe, André? Agora, sei lá, cara, eu chutaria que no US Open. Mas se vai ser aposentadoria ou não, cara, também é difícil, porque a impressão que eu tenho é que a gente fala sobre a aposentadoria da Venus há uns 5 anos já. Ah, vai aposentar, não vai, não vai. E a Serena já aposentou, mas ela nunca falou que se aposentou também, né? Parou de jogar. Ela disse que não se aposentou, mas também disse que não ia voltar a jogar. Olha como são loucas as coisas envolvendo as Williams, né? Então, pode acontecer qualquer coisa aí, cara. Faço a mínima ideia. Mas beleza, o que acontecer é legal. Não tô aqui criticando nenhuma coisa nem outra, sabe? Quer jogar, joga. Não quer jogar, não joga. E quer deixar o mundo no suspense, deixa o mundo no suspense, cria expectativa, joga com a galera. Enfim, estão fazendo o que estão fazendo. Acho que não faz mal pra ninguém, sabe? É inofensivo. E a última pergunta que tem aqui é do Robson. Ele pergunta se o resultado do João Fonseca na dupla mostra que a derrota das simples foi mais mérito do adversário que estava num bom dia e adaptado ao piso do que demérito do João. Não acho, eu não consigo estabelecer essa ligação entre do que o João jogou na dupla e o que jogou na simples, ou os resultados só, sabe? O João não jogou bem na simples, ponto. Isso ajudou, facilitou a vida do Hanfmann? Facilitou. Mas pega o primeiro game, o que o Hanfmann fez ali que forçou o João a cometer os erros e dar uma quebra de saque de graça? Nada. Então, não foi isso. Hanfmann jogou bem? Jogou bem. Mas, sabe? E outra, né? O João e o Altmaier já tinham perdido na dupla também. Então, não é que o João estava jogando maravilhosamente bem na dupla também. Né? Eu mandei análise da estreia deles na dupla, né? Pros apoiadores. Falando que foi uma estreia competente, mas que assim, era uma amostra muito pequena, que o João foi bem na rede, mas nas devoluções, eu falei disso, né, que as devoluções ele fez muito pouco na dupla, na estreia, no jogo que eles ganharam. Então, mas não consigo estabelecer essa relação entre o resultado na simples e o resultado na dupla. São jogos diferentes, capacidades diferentes exigidas, outra modalidade, outro tipo de jogo. Então, e ganhar na dupla e perder na simples significa que o adversário, o Hanfmann, estava bem? Não. Acho que o João deixou a desejar em algumas coisas importantes nas simples, independentemente do que o Hanfmann fez ou deixou de fazer. Acho que o João facilitou a vida do Hanfmann. Acho que o Hanfmann teve seus méritos, uma coisa leva a outra, evidentemente. Né? Essa balança aí nunca é um elemento só. Mas não estabeleço essa relação com a dupla, não, tá? E por hoje é isso, gente. Voltamos amanhã falando do que tiver para falar. Beleza? Uma ótima quarta-feira para todo mundo e um abraço.